Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 42. Estamos chegando ao final do livro de Gênesis, depois de já mais de um ano, quase 2 anos de exposição. Vamos chegar ao final do livro de Gênesis esse ano, se Deus permitir. Para aqueles que acompanham a série, estão interessados, a exposição dos capítulos de 1 a 11 já foi publicada sob a forma de livro. Você pode encontrar na nossa livraria. E a editora Vida Nova está trabalhando no segundo volume, que fala sobre a história de Abraão. Gênesis 42, vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí no verso 25, porque nós vamos até o final do capítulo 42 e entrar um pedacinho no capítulo 43. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre a exposição da sua palavra. Ó Pai, te damos graças porque nós recebemos a revelação escrita do Senhor, onde o Senhor fez saber teu querer, teus planos, fez a revelação de si mesmo a nós e revelou também o nosso verdadeiro estado. Te damos graças porque podemos abrir essa palavra com liberdade, estudá-la e compreender e aplicar os seus ensinos para a nossa vida. Pedimos que mais uma vez o Senhor faça isso nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, hoje à noite nós vamos ver, queridos, a continuação da história de José, aquela parte em que seu pai Jacó permite que Benjamim, que é o irmão mais novo de José, regresse ao Egito com os seus irmãos para a compra de mantimentos. Depois de Deus ter derramado 7 anos de grande fartura sobre os países do Antigo Oriente, agora vem 7 anos de fome profunda sobre toda a terra. Isso envolvia Síria, Arábia, o Egito e também a terra de Canaã, onde Jacó estava morando com os seus filhos. E aí, apertado pela fome, lembremos que Jacó e sua família, eles eram criadores de gado, eles dependiam da agricultura, dependiam de grãos, de cereais, não só para o gado, mas para eles também. Apertados pela carestia, então Jacó determina que seus filhos vão até o Egito, porque ele ouviu falar que lá havia mantimentos e que lá seus filhos deveriam comprar o que era necessário para o sustento da família e voltar. Contudo, Jacó, nessa primeira vez, ele não permitiu que Benjamim fosse, porque ele receava que alguma coisa acontecesse com ele. Ele já tinha perdido José, e agora o irmão de José era Benjamim, irmão de pai e mãe, era o filho mais novo, devia ter mais ou menos, apesar de a gente, quando lê assim, tem a impressão de que era um menino, mas ele devia ter um pouco mais de 22 anos, Benjamim, a essa altura, mas era o filho mais novo de Jacó. E ele não deixa que Benjamim vá com seus irmãos com medo de acontecer alguma coisa, como tinha acontecido com José. E aí, quando os irmãos chegam no Egito, eles são reconhecidos por José, que a essa altura, pela providência de Deus, já havia se tornado o governador do Egito. E José, então, ao perceber que seu irmão Benjamim não está com seus irmãos, ele põe em ação um plano com o objetivo de reaver o seu irmão e, quem sabe, se reconciliar com seus 10 irmãos mais velhos, depois que eles o traíram e o venderam como escravo aos midianitas, numa caravana que ia para o Egito. E assim o que José faz é acusar os 10 irmãos de serem espiões, que eles foram para o Egito não para comprar algum mantimento, mas eles foram para o Egito para espiar a terra, ver as fraquezas da terra, os pontos desprotegidos, para facilitar uma invasão, quem sabe, de alguma nação cananeia. Naquele tempo, as nações brigavam umas com as outras por espaço, gado, servos, riquezas e outras coisas mais. E aí, então, José acusa os seus irmãos e os obriga a ficar pelo menos mais 3 dias prisioneiros lá no Egito, até que eles dizem que são irmãos filhos de um mesmo pai, que um dos filhos já tinha morrido, que é José, que eles não reconhecem, que é quem está falando com eles, e que o mais novo está lá com o pai, e que eles não são espiões não, que eles tinham o melhor das intenções. José pega então aquela oportunidade para dizer que eles podiam voltar com alimento para a família, mas iam deixar um dos irmãos como refém,
até que eles voltassem com o irmão mais novo, Benjamim, que era a prova de que eles estavam dizendo a verdade. E essa seria a condição para a libertação de Simeão, que é aquele que José escolhe para ficar como refém. Nós não sabemos por que Simeão, mas com certeza era um dos irmãos mais duros e cruéis, foi o que liderou o massacre dos homens de Siquém, como nós já tínhamos lido anteriormente. Muito bem. E aí, quando essas condições são colocadas aos irmãos de José, de que eles têm que voltar com Benjamim para que possam reaver Simeão, a lembrança do pecado que eles haviam cometido contra José vem à tona. E eles ficam assombrados e acham que alguma coisa está sendo feita, a providência está indo contra eles por causa daquilo que eles tinham feito com os irmãos. Fazia já 20 anos que eles tinham traído José. E a essa altura, então, nós vemos que eles não tinham se livrado do sentimento de culpa, de que eles tinham feito alguma coisa errada. Tanto é que quando as coisas vão mal, eles interpretam aquilo como sendo uma espécie de castigo de Deus por aquilo que Deus não tinha esquecido que eles tinham feito contra o seu irmão. E José, longe de aliviar o sofrimento dos irmãos, que ele simplesmente podia dizer: não se preocupem, porque sou eu, vocês não me mataram, eu estou vivo. Ele não. Ele mantém sua identidade em sigilo, aperta os irmãos, porque ele quer que a consciência pesada faça o seu efeito completo, para que os seus irmãos de fato percebam o erro que eles tinham cometido, se quebrantem, se humilhem diante de Deus, para que possa haver uma verdadeira reconciliação. Muito bem, nós veremos então agora aquele momento em que Jacó é obrigado a permitir que Benjamim vá para o Egito. Quando ele recebe os seus filhos de volta, eles dão um relatório do que é que tinha acontecido. A nossa passagem ela é comprida, ela tem umas 4 partes, nós vamos tentar passar rapidamente, sem esquecer os essenciais. Bom, aqui do verso 25 até o verso 26, nós temos o relato do retorno dos 10 irmãos de José, 9, né? Porque Simeão ficou de refém, né? Os 9 irmãos de José voltando para casa. Vamos ler. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram cereal sobre seus jumentos e partiram dali. Aqui nós temos as providências que José tomou para que seus irmãos pudessem retornar a Canaã, lembrando a essa altura que os seus irmãos ainda não tinham reconhecido que era José. José mandou que enchessem os sacos que eles tinham trazido de cereal, mandou que, sem que eles soubessem, a trouxinha com as peças de prata que tinham sido trazidas para pagar o cereal fosse colocado de volta dentro do saco de cereal, e mandou que providenciassem comida para os seus irmãos no caminho de volta, como nós lemos aí no verso 25. E lemos no verso 26, então, que eles partiram de Canaã. É bom lembrar aqui que cada um desses irmãos, eles tinham sua própria família. Então não era um saco só para todo mundo, mas cada um tinha seu próprio saco que eles iriam encher de mantimento, ou sacos que eles iriam encher de mantimento e levar de volta para a sua própria casa. Então, isso vai explicar o que é que vai acontecer mais adiante, quando um deles, ao abrir o saco de cereal, descobre que o dinheiro está lá, não é? Que é o que vai acontecer aí do verso 27 até o verso 28. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam-se dizendo: o que é isso que Deus nos fez? O que é isso que Deus nos fez? José tinha tido alguns objetivos, nos parece, quando ele mandou os irmãos de volta e colocou o saquinho de prata junto com os mantimentos. Primeiro, para prover para a sua família. Ele sabia que seu pai Jacó estava lá em Canaã, porque os irmãos disseram, estava passando necessidade, senão os irmãos não estavam lá. Então, como provedor da família, ele permite que eles voltem e que levem o dinheiro que eles teriam trazido para comprar mantimento.
Segunda coisa, é um tiro um pouco longe, mas alguns comentaristas, mais de um que eu consultei, eles tocaram nesse assunto. Quem sabe aqui José está querendo criar um déjà vu com os seus irmãos, como que eles dissessem assim: nós já vimos isso antes, a gente voltando para casa, faltando um irmão, mas com dinheiro a mais. Não foi isso? Exatamente, foi o que aconteceu com José. Eles voltaram para casa sem José, mas com dinheiro de ter vendido José. Agora eles estavam voltando para casa com mais dinheiro e faltando um irmão que era Simeão. Era como se José tivesse querido recriar a situação para levar eles a pensar no que estava acontecendo. E com isso, José queria despertar a consciência. E aparentemente deu certo, né? Porque qual foi a reação dos irmãos de José quando um deles, numa estalagem, e aqui nós estamos falando de uma viagem de cerca de 400 quilômetros, entre Canaã, Hebrom, e lá a fronteira norte do Egito. São 400 quilômetros agora, eles subindo para o norte, né? Tinham descido para o Egito e agora estão subindo. E no meio do caminho, era que nós estamos falando de uma viagem de 15 dias, né? 20 dias mais ou menos. No meio do caminho, né? Numa das estalagens, um dos irmãos resolve tirar cereal para alimentar o animal. A gente não sabe o motivo, né? Porque que ele queria fazer isso. E lá ele descobre a prata que causa as seguintes reações dos seus irmãos, como está dizendo aí no verso 28. Primeiro, o coração ficou cheio de medo, porque eles agora poderiam ser acusados de ter roubado. De onde vem essa prata? Não foi a prata que levou para pagar? Vocês não pagaram? Roubaram? Vocês enganaram o comandante de todo o Egito, aquele homem poderoso, né? Então eles, porque o Egito era a maior potência daquela época, né? Dominava sobre tudo e todos, e agora eles tinham ofendido o Egito. Estava todo mundo tremendo de medo, diz aí, não é? O coração encheu de medo, tremedeira, ficaram perplexos, diz o texto, que ficou um olhando para o outro, dizendo: que é isso que aconteceu? E aí pela primeira vez eles mencionam o nome de Deus na história até agora. Eles perguntam: o que é isso que Deus nos fez? Para o judeu, tudo o que acontecia era de Deus. O judeu não tinha problema com a doutrina da predestinação, nem da eleição e da soberania de Deus, porque para o judeu, Deus governava sobre tudo e sobre todos. Então, o que quer que acontecesse era a mão de Deus. Por isso, diante daquela situação inusitada, eles entenderam, interpretaram corretamente que era Deus que estava querendo fazer alguma coisa com eles. E só uma coisa podia vir à mente deles agora, é que Deus estava preparando o caminho para eles serem castigados por aquilo que eles tinham feito 20 anos antes, quando venderam o irmão. Agora chegou a hora do ajuste de contas. Iam ser presos, daqui a pouco eles iam ouvir o barulho dos cavalos de Faraó, das carroças chegando, e os soldados armados dizendo: vocês roubaram o Faraó, vocês roubaram José, o governador do Egito, e a prova é que vocês estão com prata aí. Um de vocês está com um saco de prata aí na sacola de mercadoria. Então eles disseram: Deus está por trás disso tudo para nos punir pelos nossos pecados. E aqui mais uma vez eu digo, falei isso na mensagem anterior, uma pessoa que tenha consciência culpada de alguma coisa que ela fez ou está fazendo errado e escondido, ela sempre vai interpretar o que de ruim lhe acontece à luz de Deus vindo atrás dele para um ajuste de contas. Por isso que não tem preço uma consciência tranquila. Não tem preço. A pessoa com a consciência tranquila diante de Deus, ela vai olhar para a vida não como sendo uma conspiração divina para puni-lo pelos seus pecados ocultos, mas como uma prova, como um teste da sua fé, jamais como um castigo de Deus, porque ele sabe que diante de Deus o que ele tinha de confessar e de colocar em ordem já fez. Não é o caso dos irmãos de José. Eles se sentem assim, ameaçados pela ira de Deus, por conta da consciência de culpa daquilo que eles tinham feito algum tempo atrás. E aí a coisa fica pior quando chegam em casa e descobrem que também tem dinheiro no saco de todo mundo. Não era só desse lá no caminho não que eles descobriram, mas tinha dinheiro no saco lá, da sacola de todo mundo, né? Aconteceu depois que eles chegaram em casa. Diz aí, do verso 29 a 35, eu queria ler com vocês agora. Vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo:
O homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida, nos tratou como espiões da terra. Nós dissemos a ele: somos homens honestos e não espiões, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, um já não existe e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, o Senhor da terra, respondeu: nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos, peguem o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo, assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que quando foram, isso aí foi o resumo que eles deram para Jacó, né? Aconteceu que quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com o dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Se já estavam com medo, agora esse medo aumentou 8 vezes mais, né? São 8 sacolinhas a mais, né? 7 vezes mais aumentou esse medo aqui. Era o dinheiro com que eles tinham pagado os cereais. E eles, ao darem o resumo para o pai, eles dizem que foram tratados rispidamente, com brutalidade. Note como eles se referem a José: o homem, o Senhor do Egito, porque não sabiam quem era, mas era o homem, o Senhor do Egito. E eles dizem que tiveram que dar informações sobre a família para poder sair com vida, não é? Que eram homens honestos, pacíficos, que eram 12 irmãos, um tinha morrido, o caçula estava com o pai, e aí foram liberados para voltar, mas tinham que trazer Benjamim para poder liberar Simeão, que tinha ficado como refém. E é aí que eles descobrem que isso não vai ser tão fácil assim, porque agora como é que eles iam voltar com Benjamim, quando a prova da culpa de que eles eram espiões e ladrões estava ali no saco que cada um tinha trazido? Não é à toa que eles então, diz aí o final do verso 35, que eles e seu pai ficaram com muito medo, muito medo. A gente não tem ideia, talvez a gente não consiga imaginar o porquê do medo, porque nós vivemos numa situação completamente diferente. Mas no Antigo Oriente as nações eram extremamente cruéis, especialmente aquelas que se tornaram impérios mundiais, e elas puniam com morte, com castigos e com torturas, dissidentes, espiões, inimigos. O que elas podiam fazer para usar de maldade contra as pessoas que elas queriam fazer mal, elas faziam. E o Egito não era exatamente conhecido por tratar bem os seus prisioneiros ou seus inimigos. Faraó tinha poder de vida e morte sobre seus súditos e sobre todo o império, o mundo antigo sobre o qual ele governava. Ele era considerado como filho dos deuses, inclusive. Filho dos deuses, quem ele queria matar, ele matava. Era só ler a história do copeiro, né? E do padeiro, que a gente já viu aqui. Por isso, a família de Jacó, ali em Canaã, uma terrazinha desse tamanho, comparado com o Império do Egito, eles ficaram tremendo, né? A qualquer momento, nós vamos ser assediados aqui pela polícia do faraó, vamos ser presos e torturados e mortos, acusados não somente de espiões, mas de ladrão também. E o pior é que a prova está aqui, né? Nós estamos aqui com a prova de que a acusação deles é de fato verdadeira, não é? E quando tudo isso aconteceu, o foco aqui passa a ser o velho patriarca Jacó. E do verso 36 a 38, a gente vê como ele fraquejou naquele momento, não é? Depois de tanto tempo andando com Deus, chega um momento em que a sua fé meio que vacila. Vamos ler aqui do verso 36 em diante. Então Jacó, o pai deles, disse: vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi, agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas acontecem contra mim. Mas Rúben disse a seu pai: o senhor pode matar os meus 2 filhos se não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele e eu trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. O velho patriarca, ele deixa de ver a providência de Deus em todas as coisas e acusa os seus próprios filhos de quererem deixá-lo sem filhos. Verso 36, vocês vão me deixar sem filhos. Ele não sabe, mas é verdade. José se foi e a culpa foi dos irmãos mesmo, não é? Simeão se foi, aí é injusto, não é culpa dos irmãos.
E agora vocês querem levar Benjamim, mas não é que eles queriam, mas era a única alternativa que eles tinham. Mas o ponto aqui é que o velho patriarca, ele vê uma conspiração de tudo isso como sendo Deus querendo castigá-lo pelos pecados de outrora. E até Jacó também tinha os seus esqueletos no armário. Ele tinha roubado a primogenitura do seu irmão, não é verdade? Então ele entendia desse negócio de roubar, porque ele roubou a primogenitura de Esaú. Ele enganou o seu sogro Labão. Labão enganou, mas ele em troca enganou muito mais Labão. E como eu disse, quem tem um histórico assim, quando alguma coisa ruim acontece, vai dizer isso aqui: tudo isso está acontecendo contra mim, isso é uma conspiração, isso é a mão de Deus contra mim pelos meus pecados cometidos. Ele nessa altura não pensou em Simeão, ele não pensou nos seus filhos, ele pensou só nele, né? Ele se tornou o centro, como se tudo fosse em redor dele. Tudo girasse em torno dele. Tudo isso é contra mim, característico de quem tem a consciência culpada diante de alguma coisa ruim que acontece na sua vida. Tudo isso é contra mim. É assim que ele vai ver, é assim que ele vai interpretar. O mais velho, Rúben, ele tenta persuadir o pai a liberar Benjamim para voltar ao Egito. Era imperativo que isso acontecesse, senão Simeão ia ser morto lá no Egito. E Rúben tenta, sem efeito e sem sucesso, conseguir o consentimento do pai, não é? Ele chega inclusive a oferecer os seus 2 filhos como garantia: se eu não trouxer Benjamim de volta, você pode matar meus 2 filhos. Eu não sei em que sentido isso seria um consolo, né? Como é que Jacó vai entregar Benjamim na mão do irmão que disse que ia matar os 2 filhos, né? Se ele matava os 2 filhos, mata Benjamim também, né? Então não foi lá muito diplomata aqui a tentativa do Rúben, né? Ele oferece os 2 filhos como garantia, promete tomar conta de Benjamim, promete trazê-lo de volta, mas isso não move o coração de Jacó. Verso 38, meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto, ele é o único que ficou. Se acontecer algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Jacó, ele não está preocupado com Simeão, que é o filho de Bila, uma de suas concubinas. Ele não vai deixar Benjamim voltar para o Egito. Simeão vai ter que morrer, mas Benjamim não volta para o Egito. Ele está preocupado com Benjamim, mas no final ele está preocupado com ele mesmo, porque ele diz assim: se Benjamim morrer, eu vou levar meus cabelos brancos em luto para a sepultura, eu vou morrer de luto pelo meu filho amado, vou morrer velho e triste sem o meu filho. Então, no fim, ele estava pensando era nele. Por isso que eu disse que essa passagem aqui, ela enfoca esse momento de fraqueza na vida de Jacó. Ele vê Deus que já tinha mostrado, que já o tinha perdoado, que era favorável para ele. Ele vê Deus como conspirando tudo contra ele. Ele coloca a culpa do que aconteceu nos seus filhos. Ele está pensando somente nele mesmo, em morrer velho, sozinho, abandonado e triste pela perda dos seus filhos. Não está pensando no seu filho Simeão, não está pensando nos seus outros filhos também. Infelizmente, mesmo homens de grande fé e de experiência com Deus podem passar por momentos dessa natureza, em que eles fraquejam mesmo e ficam irreconhecíveis. Não parece o Jacó que lutou com Deus no Val de Jaboque. O Jacó que peregrinou em Padã Arã, foi e voltou, confiante em Deus, que enfrentou seu irmão Esaú no caminho de volta. Mas é aqui um velho com medo do que vai lhe acontecer no futuro, que não parece que deixou de confiar em Deus, alguma coisa assim. Capítulo 43, de 1 a 10, nós temos a penúltima parte do texto, que é a proposta de Judá. Judá era o 4º filho de Jacó, e aparentemente ele toma a liderança da família a partir daqui, quando Rúben fracassa. E é de Judá que vai sair aquele que seria o Redentor de Israel e é o Redentor do seu povo, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Judá. Bom, enquanto os alimentos trazidos do Egito duraram, parece que eles não voltaram mais para o assunto com Jacó, não é? E enquanto isso, Simeão continuava lá refém no Egito, Jacó irredutível. E José esperando o retorno dos irmãos, com Benjamim. Mas finalmente a fome venceu a relutância do velho patriarca Jacó.
Como disse Satanás, não é? Pele por pele, tudo o que o homem tem dará em troca da sua vida. Então, na hora, disse isso lá a Deus, no caso de Jó. Jó só era temente a Deus porque ele tinha tudo. Tira, para você ver a verdadeira pessoa. E é o que está acontecendo aqui com Jacó. Enquanto Jacó tinha comida, ele disse: meu filho não vai. Mas agora chegou a fome, comida acabou. E só tinha uma solução: ir para o Egito. E para ir para o Egito tinha que ser com Benjamim. Não tinha outra condição. Deus apertando, usando as circunstâncias para cumprir os seus propósitos. É sempre assim que ele age. Ele sabe exatamente que botão apertar. Ele sabe aonde acochar, né? Por assim dizer. Que porta ele vai abrir para nos conduzir livremente, por nossa própria vontade, a cumprir o plano que ele estabeleceu antes da fundação do mundo. É o que nós vemos aqui. Vamos ler do verso 1 até o verso 10. A fome continuava gravíssima na terra de Canaã. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: aquele homem, governador do Egito, nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, nós iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não enviar, não iremos. Pois o homem nos disse: vocês não verão meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Israel, que é o mesmo Jacó, respondeu: por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas de nós e de nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: tragam outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e o não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Essa é a proposta que vai conquistar o coração de Jacó. Como eu disse, enquanto os alimentos duraram, ele não queria saber do assunto, mas agora a fome estava apertando, né? E quando o estômago começa a roncar, a gente pensa de maneira diferente sobre assuntos sobre os quais a gente tinha uma opinião anterior. A fome venceu a relutância do velho patriarca, e porque diz o texto aí no verso 1, que a fome continuava gravíssima na terra. E Jacó, sua descendência, haviam consumido todos os alimentos. E aí então, agora é o próprio Jacó que manda os seus filhos voltar ao Egito, no verso 2. Voltem lá e comprem mais mantimentos. E agora é a vez de Judá tomar a liderança com seus irmãos e dizer que eles não vão voltar sem Benjamim. Judá relembra as ameaças severas e graves do governador do Egito, aí no verso 3. E ele diz que se Jacó liberar Benjamim, eles voltarão para o Egito para comprar alimento. Verso 4. Caso contrário, eles não vão, porque sabem que ao chegar lá, eles seriam presos como Simeão, acusados de espiões, de mentirosos, de ladrões, e a vida deles então chegaria ao fim. E Jacó aqui, chamado de Israel, ainda reluta no verso 6. Veja só, não é? Por que vocês fizeram esse mal? Por que vocês foram dizer para o homem que ainda vocês tinham um irmão caçula? E os filhos respondem, se defendem. A gente não tinha condições. Ele estava fazendo pergunta muito específica. Vocês têm um outro irmão? Até parece que ele conhece a gente, não é? Ele estava fazendo pergunta. Vocês têm, o pai de vocês está vivo? Vocês têm um irmão mais novo? Então, a gente não tinha como escapar do que ele estava perguntando. E aí então Judá faz uma proposta que é diferente daquela de Rúben. Ele não diz assim: você pode matar meus filhos, mas ele diz assim: eu vou servir de garantia pelo menino. Eu vou me oferecer, eu me ofereço no lugar dele se alguma coisa acontecer. E ele pede: pai, pensa no Senhor, pensa nos seus filhos e pensa em nós. Aqui no final do verso 8, iremos
para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Pai, pensa no Senhor, pensa em nós, pensa nos seus netos. Para de pensar só em Benjamim. Sua família é maior. Sua família é maior do que isso aqui, porque ele estava obcecado, né, pelo Benjamim. Ele não conseguia ver além de tudo isso. E aí a palavra de Judá finalmente consegue vencer. É impressionante como o amor de Jacó por Benjamim impedia o patriarca de ver o sofrimento do outro filho, e a fome dos seus filhos e netos é quase uma obsessão que estava colocando em risco o clã deles, a descendência escolhida, aquela semente santa que Deus até agora vinha preservando. Jacó estava colocando isso em risco. Finalmente ele consente, está aí do verso 11 até o verso 14, e com isso a gente vai terminar. Então Israel, seu pai, disse: se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso dessa terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Não teve, não. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Finalmente, acossado pela fome, pela decisão dos filhos e pela oferta de Judá, Jacó resolve permitir a ida do seu filho mais moço, Benjamim. E ele toma algumas providências para o retorno. Eles não vão voltar de mão vazia. Primeiro, eles têm que levar um presente para o governador do Egito. Ele mesmo dá os detalhes. Ele escolhe aqui as especiarias que eram típicas de Canaã e que os seus filhos deveriam levar: bálsamo, mel, mirra, nozes de pistache, eu creio que é o pistache, né? E amêndoas. Aquilo tudo era típico ali da região. Eles deveriam levar um presente para o governador do Egito. Segundo, eles deveriam levar o dinheiro em dobro. Iam levar o dinheiro que voltou nos sacos e, além disso, a quantia dobrada. Lembrem que que Jacó era extremamente rico. Só não tinha comida para comprar. Dinheiro tinha. Agora não tinha comida para comprar. Então, ele tinha todos esses recursos financeiros que nós vemos aqui. Terceiro, eles deviam levar Benjamim e voltar para o governador do Egito, verso 13, e ele invoca a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre os seus filhos. O Deus Todo-Poderoso, no verso 14, ele que tudo pode, faça com que vocês encontrem misericórdia diante daquele homem e que Simeão e Benjamim sejam restituídos. E finalmente ele manifesta a sua resignação diante da vontade de Deus: se perder meus filhos, sem filhos ficarei. Fazer o quê, não é? Se essa é a vontade de Deus, se esse é o caminho que Deus está mostrando, então eu vou seguir esse caminho conforme se apresenta para mim. Queridos, na próxima mensagem, se Deus permitir, nós veremos o encontro de José com Benjamim, com seus irmãos, já se encaminhando para o final do livro de Gênesis, mas eu queria tirar algumas lições para nós aqui nessa noite. Primeiro, a Bíblia não oculta a fraqueza dos homens de Deus, aqueles que são chamados heróis da fé. Jacó é listado lá em Hebreus e em várias outras partes do Novo Testamento como sendo um homem de fé, de grande confiança e esperança em Deus. Ele é colocado como exemplo para nós. Mas isso não quer dizer que ele era uma pessoa sem defeito. Não era sempre que sua fé estava firme. Jacó pensou que Deus estava contra ele, depois de todas as demonstrações que Deus havia dado de seu favor. Jacó estava cego por conta do seu amor a Benjamim, a ponto de colocar em risco as promessas que foram feitas a Abraão. Ele acusou seus filhos de terem agido de maneira tempestiva, sem perceber a gravidade e a seriedade da situação. Ele manifestou uma resignação estoica: se tiver que ser assim, tudo bem, se eu tiver de perder meus filhos, eu vou perder também. Tudo isso mostra que nós somos pecadores, incrédulos, temerosos, desconfiados com Deus e cegos para os seus propósitos. Jacó é o quadro da raça humana. Jacó é o quadro do cristão. Nós cremos em Deus, cremos nas suas promessas, confiamos naquilo que Ele nos diz, mas há momentos em nossa vida em que nossa fé oscila.
que ela vai lá para baixo. E nós agimos até como se não fôssemos cristãos, tomando determinadas atitudes, olhando para a vida, como se nós não conhecêssemos o Deus Todo-Poderoso que cuida de todas as coisas. Eu não sei se você está passando um momento desse aqui hoje. E essas histórias, como essa de Jacó, ou como o pecado de Davi, não estão na Bíblia para nos encorajar a permanecer no pecado, mas para dizer para você, você não é o único. Você não é o único que está aqui nessa noite e que está questionando, que está fraquejando, que está enfrentando algum problema, alguma dificuldade, que está com receio de que as coisas vão acabar contra você, que existe uma conspiração de Deus contra você. Você não é a única pessoa que passa por isso. Isso faz parte da nossa fraqueza, isso faz parte das oscilações da nossa natureza corrompida, e somente na glória nós teremos uma natureza livre dessas imperfeições e oscilações. Então eu queria que nessa noite você tomasse ânimo, que você se levantasse, que você não olhasse para as circunstâncias dessa perspectiva, mas olhasse a perspectiva de alguém que foi perdoado por Deus em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se sua consciência lhe acusa de alguma coisa que ainda precisa ser colocada em ordem diante de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cristo veio salvar pecadores como Jacó, como eu e como você. Ele não veio salvar anjos e justos. Então não há razão nenhuma para que você não desfrute de plena alegria, gozo, paz e comunhão perfeita com Deus. Porque o problema não são os nossos pecados, o problema são os pecados não resolvidos, os pecados não tratados. E você pode tratar. Talvez você tenha que se reconciliar, talvez você tenha que pedir perdão, talvez você tenha que restituir, talvez você tenha que parar determinados relacionamentos, determinadas atitudes, determinados negócios. Se for preciso, não tem preço, não tem nada que seja custoso demais para aquele que deseja de fato ter uma vida de plena comunhão com Deus. A segunda lição que nós podemos tirar aqui é de como Deus, através das circunstâncias, Ele faz com que as pessoas livremente tomem decisões que vão cooperar para a realização daquilo que Deus já tinha planejado desde a eternidade. O plano de Deus sempre foi que os descendentes de Abraão ficassem 400 anos no Egito, como escravos, para que Deus os tirasse de lá, através de Moisés, fizesse deles o seu povo, fizesse um pacto, uma aliança, desse a lei, o culto, as instituições, o sacrifício, o sacerdócio e a promessa da chegada do Messias. Esse sempre foi o plano de Deus. Percebam como Deus vai tecendo isso na história. Jacó não queria ir para o Egito, ele não queria deixar os filhos ir, e também, evidentemente, ele não queria ir também. Deus resolve isso mandando uma fome. Simples, né? Para quem tem todo o poder no céu e na terra. Manda uma fome. E, pela providência, ele faz com que o filho de Jacó, lá no Egito, se torne o governador e guarde cereal suficiente para matar a fome do mundo todo, além do Egito. Então, Jacó vai sendo cercado de tal forma que, no fim, a única decisão que resta é aquela que vai cumprir a vontade de Deus. Primeiro vai Benjamim, depois José vai mandar buscá-lo e ele vai também. E aí o plano de Deus se concretiza. E no livro de Êxodo, a gente vê como Deus agora começa a trabalhar com os israelitas lá na terra do Egito e surge a figura de Moisés, tão importante para a história da redenção. Esse é o nosso Deus. É o Deus que age nas circunstâncias. Para nós não há acasos, para nós não há sorte, para nós não há azar, para nós não há coincidência. Mas há um Deus que está agindo. Nem sempre a gente consegue ver, como Jacó, a essa altura. Jacó não estava entendendo nada. Jacó estava completamente perdido. Ele não percebia o que Deus estava fazendo aqui. Só achava que Deus estava contra ele, mas não era nada disso. Deus estava a favor dele, porque Deus queria tirar ele de lá para levar para o Egito, onde ele seria protegido, cuidado e morreria em paz lá, como de fato aconteceu. Mas às vezes a gente não entende. E aí a gente questiona Deus. A gente fica com raiva de Deus. Fica frustrado, furioso, para de orar, para de ler a Bíblia. A gente acha que Deus é injusto, desanima. Mas eu queria que nessa noite você aprendesse que Deus
nem sempre Ele presta conta do que Ele está fazendo para você e para mim. E o que Ele pede de nós é que nós confiemos nele, que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele nos ama e que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, ainda que no momento nós não compreendamos. Mas Ele pede que você confie nele, que você descanse nele, porque Ele vai fazer que no final tudo concorra para o seu bem, para o benefício eterno de seu e daqueles que são seus. E ainda mais uma lição aqui, queridos, eu não posso deixar de notar a mudança que houve aqui com Judá, não é? O Judá, que juntamente com os seus irmãos haviam participado do plano para vender José como escravo no Egito, e era tão mau e corrompido como seus irmãos, agora eu encontro o Judá aqui disposto a dar a própria vida no lugar de Benjamim, o que nos leva a ter esperança e não desistir das pessoas. Se a gente fosse olhar para os irmãos de os irmãos de José, filhos de Jacó, depois, ali naquela passagem em que eles vendem o irmão, porque tinham ódio do irmão, depois de a gente ler o que é que Simeão e Levi fizeram, matando os homens de Siquém, que Rúben, o mais velho, se deitou com uma das mulheres do seu pai, então só tem figura, né, na família de Jacó, a gente olharia assim e diria, pode vir alguma coisa boa dessa família aí? Algum gesto de bondade, de virtude pode sair dos filhos de Jacó, depois de tudo que eles aprontaram? Aparece Judá, dizendo, pai, por amor ao Senhor, a nós, nossos filhos, seus netinhos, deixa a gente ir para o Egito, eu me ofereço no lugar de Benjamim. Se alguma coisa acontecer, o Senhor vai cobrar de mim. Eu me coloco aqui, meio que tomando o lugar de Benjamim diante do pai, assumindo a responsabilidade, não é? Então, isso também a Bíblia tem histórias assim. Tem história de gente que vacila, mas também tem história de gente ruim que muda e que aprende, o que nos dá esperança de não desistir das pessoas e não olhar para as pessoas e dizer assim, esse não tem jeito. Isso aí não tem jeito, vou entregar a Satanás, porque não tem esperança para ele no reino de Deus. Não. Se tem mudança na vida de Judá, pode ter na sua, pode ter na minha, e daquelas pessoas que estão perto de você e que você considera que estão pessoas que nunca irão mudar, ou de quem não pode vir alguma coisa boa. E, por último, queridos, Deus aqui está trabalhando em tudo isso para levar a reconciliação de José com seus irmãos, preservar a semente santa, ser glorificado e executar o plano da redenção. Que Deus maravilhoso, é através de Judá mais tarde que virá o Salvador prometido. Não é de Simeão, não é de Rúben, mas do quarto filho, que é Judá, que toma a liderança a partir daqui. Dele virá Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Amém? Que Deus aplique essa palavra no seu coração, querido. São instruções que nós oramos que o Espírito Santo de Deus aplique na vida prática a cada um de vocês.